Bem, no vídeo de hoje nós vamos ver por que não existe mais o cargo de pastor. Só que nós vamos ver na Bíblia o que é que Deus fala, por que realmente o cargo de pastor foi extinto, por que o nosso pastor é Yahshua, é Cristo, e não precisamos mais de um pastor. Vem com o Tio Fera que nós vamos entender, desvendar o mistério disso tudo. Vem comigo! Aí galera, antes que eu me esqueça, vem aqui embaixo, se inscreve no canal, não custa nada, dá um like, compartilha, assim você ajuda o canal do Tio Fera a crescer. Bem, a Bíblia, ela deixa claro que não existe mais pastor, que o último pastor foi Pedro, porque na Bíblia Deus, ele basicamente extingue com o cargo de pastor. Só que nós devemos entender o porquê que Deus extinguiu, deixando o pastorado nas mãos de Cristo. Afinal, ele nos comprou com seu próprio sangue. Existem capítulos, eu não falo versículos ou textos, e sim capítulos da Bíblia que mostram que o cargo de pastor não existe mais, que Deus está contra os pastores, o que ele chama de lobos devoradores ou falsos pastores. Um dos capítulos é Jeremias 23. Vamos dar uma lida para entender por quê? Em Jeremias 23, no versículo 1, Deus já começa: ai dos pastores que destroem e dispersam as ovelhas do meu pasto, assim diz o Senhor. Ou seja, ai dos pastores que destroem e dispersam. Dispersam ao quê? Os pastores que expulsam, que espantam as pessoas de dentro dos templos, das igrejas, até porque igrejas somos nós. Mas aí Deus já está chamando a atenção desses pastores. Então Deus está bem zangado com eles. Portanto, assim diz o Senhor. E só lembrando, toda vez que Deus fala, Ele assina. Então quando Ele fala, assim diz o Senhor, assim diz Yahweh, é porque é o próprio Deus falando, para não deixar dúvida nem confusão, porque Deus não é Deus de confusão. Tanto que ele fala, portanto assim diz o Senhor, Deus de Israel, para ele deixar bem claro quem é que está falando, com Jeremias. Contra os pastores que apacentam o meu povo, vós dispersastes as minhas ovelhas, e as afugentastes, e não as visitastes. Eis que eu visitarei sobre vós a maldade das vossas ações, diz o Senhor. Primeiro que ele deixa claro o seguinte: vós dispersastes as minhas ovelhas. Ou seja, as ovelhas sempre pertenceram a Deus. Como Cristo e Deus são a mesma pessoa, então aqui já começa a explicação de por que nós somos pastoreados por Cristo através do Espírito Santo nos dias de hoje. Porque nós somos de Deus, pertencemos a Ele. Os pastores foram colocados aqui nessa época de Jeremias para cuidar das ovelhas. Só que esses pastores falharam. Estes pastores não cuidaram das ovelhas. Então Deus começou a cobrar deles. É um acerto de conta de Deus com os pastores. Eu mesmo recolherei o restante das minhas ovelhas de todas as terras para onde estiver afugentado, e as farei voltar aos seus apriscos, e frutificarão e se multiplicarão. Ou seja, se voltarão ao seu aprisco, é porque elas não estão no aprisco. Isso aqui é a prova de que não existe desigrejado, porque o próprio Deus vai atrás das ovelhas que pertencem a Ele. Só Deus pode dizer que uma pessoa está ou não no aprisco. Só Deus pode dizer se a pessoa está ou não na igreja. Deu para entender? Levantarei sobre ela pastores que as apacentem. Nunca mais temerão, nem se assombrarão, e nenhuma delas terá falta, diz o Senhor. Aí a pessoa pensa, mas Deus está dizendo aqui que levantará pastores para apacentar as ovelhas, não é mesmo? Sim, ele ainda deu outra chance. Ele foi levantando pastores
foi arrumando pessoas para cuidar de pessoas. Só que os pastores, mais uma vez, não fizeram. E aí, como é que a gente vai saber disso? No final do capítulo de Jeremias, ele fala que todos nós teremos um só pastor, a saber, Cristo e Alcha. Mas aí eu queria que vocês fossem comigo para Ezequiel. Aí achamos Ezequiel 34, que seria um outro capítulo que Deus está contra os pastores. Lembra, Jeremias 23, Deus disse que levantaria pastores para cuidar do rebanho. Só que os pastores falharam. Então, em Ezequiel 34, só lembrando que Jeremias e Ezequiel eram profetas, então Deus estava falando diretamente com eles. E era algo para futuro, era uma profecia. E veio a mim a palavra do Senhor dizendo, olha de novo ele assinando. E veio a mim a palavra do Senhor dizendo, filho do homem, profetiza contra os pastores de Israel. Profetiza e diz aos pastores, assim diz o Senhor Deus. Ou seja, ele está assinando. E ele está dizendo, profetiza contra os pastores. Ou seja, essa história de que não pode mexer com os ungidos de Deus, que não pode tocar nos ungidos de Deus, que não pode falar mal de pastor, não é bem assim. Ele mandou Ezequiel profetizar contra os pastores. Ai dos pastores de Israel que se apacentam a si mesmos. Não devem os pastores apacentar as ovelhas? Aí fica uma pergunta de Deus. E também tem uma questão. Em Jeremias 23 ele disse, eu colocarei pastores para cuidar de vocês. Só que os pastores falharam, porque eles apacentam a si mesmos e não o rebanho. Por isso que Deus já vem e diz, olha, acabou. Aqui não tem mais a menor condição. As fracas não fortalecestes, as doentes não curastes, a quebrada não ligastes, a desgarrada não tornastes a trazer, e a perdida não buscastes, mas dominais sobre elas com rigor e dureza. Ou seja, pastores que simplesmente mandam na vida das pessoas, controlam as pessoas. Deus é terminantemente contra. Por quê? Porque as ovelhas pertencem a Deus. Só Ele pode controlá-las. E se Ele não faz, não cabe ao pastor fazer. Assim se espalharam por não haver pastor. Tornaram-se pasto para todas as feras do campo, porquanto se espalharam. As minhas ovelhas andaram desgarradas por todos os montes e por todo o alto outeiro. Sim, as minhas ovelhas andaram espalhadas por toda a face da terra, sem haver quem perguntasse por elas. Muita gente sai das igrejas porque é machucada por pastor. E os pastores não estão nem aí. E Deus está cobrando deles este comportamento. Ou seja, os pastores estão apacentando a carteira das ovelhas, mas não as ovelhas, porque apacentar ovelhas significa cuidar de pessoas. Portanto, ó pastores, ouve as palavras do Senhor. Vivo eu, diz o Senhor Deus, que porquanto as minhas ovelhas foram entregues à rapina, e as minhas ovelhas vieram a servir de pasto a todas as feras do campo, por falta de pastor, os meus pastores não procuraram as minhas ovelhas, e os pastores apacentaram a si mesmos, não apacentaram as minhas ovelhas. Portanto, ó pastores, ouve a palavra do Senhor. Deus está chamando bem forte a atenção deles, dizendo, vocês ao invés de cuidar do meu rebanho, vocês estão cuidando de vocês. Ao invés de vocês protegê-las, de vocês apacentá-las, vocês estão apacentando a si mesmos. São egoístas. É o que mais temos hoje. Líderes egoístas. Assim diz o Senhor Deus, eis que eu estou contra os pastores. Das suas mãos demandarei as minhas ovelhas, e eles deixarão de apacentar as ovelhas.
Os pastores não se apacentarão mais a si mesmos, e livrarei as minhas ovelhas da sua boca, e não lhes servirão mais de pasto. Aqui, Deus põe o fim ao pastorado. Ele fala: eles não mais apacentarão as minhas ovelhas. Ou seja, aqui acaba, se encerra. No final deste capítulo, de novo, Deus fala que nós teremos um só pastor, a saber, Cristo. Ele também fala que ele irá atrás das ovelhas. Olha aqui no versículo 30. Saberão, porém, que eu, Senhor, seu Deus, estou com elas, e que elas são o meu povo, a casa de Israel, diz o Senhor Deus. Vós, pois, ó ovelhas minhas, ovelhas do meu pasto, homens sois, porém eu sou o vosso Deus, diz o Senhor Deus. Então ele deixa bem claro aqui. Aqui ele acaba com o pastorado. E aí eu queria achar outro capítulo que fala justamente da questão que Deus tem contra os pastores, que está em Zacarias, certo? Vamos procurar aqui, Zacarias 10. Em Zacarias 10, Deus também está contra. Pedi ao Senhor chuva no tempo da chuva seródia. Sim, diz ao Senhor, que faz relâmpagos e lhes dará chuvas abundantes, cada uma a erva no campo. Porque os ídolos têm falado vaidade, os adivinhos têm visto mentira e contam sonhos falsos como vaidade e consolam. Por isso seguem o seu caminho como ovelhas. Estão aflitos porque não há pastor. Ele já começa falando, né? Que aqui está tendo uma confusão, porque os ídolos têm falado vaidade e adivinhos têm visto mentiras, ou seja, pastores falsos profetas. Contra os pastores se acendeu a minha ira, e castigarei os bodes, mas o Senhor dos exércitos visitará o seu rebanho, a casa de Judá, e os fará como seu majestoso cavalo na peleja. Deus fala de novo: contra os pastores se acendeu a minha ira. Aí a pessoa vai dizer: mas isso tudo que você leu é Velho Testamento. Deus já esqueceu isso. Será mesmo? Então bora para o Novo Testamento. Em João, no capítulo 10, Cristo já começa falando: na verdade vos digo, que aquele que não entra pela porta do curral das ovelhas, mas sobe por outra parte, é ladrão e salteador. Aquele, porém, que entra pela porta é o pastor das ovelhas. Quem é o caminho, a verdade e a vida? Quem é a porta que transporta as pessoas até Deus? Não é o próprio Cristo? Então ele está dizendo: se aquele que se diz pastor se intitula pastor, ele está dizendo, afirmando que ele é a porta que conduz as ovelhas até Deus. Mas Cristo fala que ele é o único caminho. Então aquele que se diz pastor está num cargo que não lhe pertence. A este o porteiro abre e as ovelhas ouvem a sua voz, e chama pelo nome as suas ovelhas, e as traz para fora. E quando tira para fora as suas ovelhas, vai adiante delas, e as ovelhas o seguem, porque conhecem a sua voz. Nós temos dono, nós pertencemos a Yahshua, a Cristo. Tornou, pois, Yahshua e disse-lhe: em verdade vos digo, eu sou a porta das ovelhas. Todos quantos vierem antes de mim são ladrões e salteadores, mas as ovelhas não os ouviram. Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, salvar-se-á, e entrará e sairá e achará pastagens. O ladrão não vem senão para roubar, matar e destruir. Ele não está falando de Satanás, ele está falando dos pastores. Nessa passagem aqui, quando ele chama de ladrão, ele chama de pastores, chama de mercenários, usurpadores. Eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. Eu sou o bom pastor. Aqui tem um detalhe. Ele usa o mesmo termo que Deus usou com Moisés.
quando Deus fala eu sou. Aqui o próprio Cristo também usa o termo eu sou, porque aí o povo saberia que ele é o próprio Deus. E nós somos ovelhas do pasto de Deus. Nós somos ovelhas de Deus. Então aqui ele fala que só ele pode ser pastor, porque justamente ele morre em uma cruz por nós. Ele é Deus. Ele nos comprou com seu sangue. Mas o mercenário e o que não é pastor, de quem não são as ovelhas, vê vir o lobo, deixa as ovelhas e foge. O lobo as arrebata e dispersa as ovelhas. Ou seja, nós somos pastoreados por Cristo, através do Espírito Santo. Quando ele morreu em uma cruz, ele comprou para ele todas as ovelhas, todos os povos, línguas, nações, ele comprou geral. E aí o que acontece? Nós somos ungidos com o sangue de Cristo. Então nós somos sacerdotes, porque sacerdote é todo aquele que tem acesso a Deus. Através de Cristo nós temos acesso ao Pai, porque o véu do templo se rasgou. Então, se nós temos acesso ao Pai e somos sacerdotes, não precisamos de um sacerdote para nos conduzir. O próprio Espírito Santo nos conduz. E é assim que Cristo nos pastoreia, de dentro de nós, através do Espírito Santo. Bem, galera, esse é o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Espero ter sido claro. Beijo do Tio Fera. Fui!